Olá! Para quem já arrastou um campo de números no Power BI e ficou com aquela cara de ué, olhando para um total que não faz sentido nenhum, bom, esta análise rápida foi feita para resolver exatamente essa dor de cabeça de uma vez por todas. Vamos lá? Sabe quando a gente olha para um relatório e pensa: peraí, esse número tá muito estranho. É uma experiência super comum para quem está aprendendo a ferramenta, né? Um simples arrastar e soltar pode, de repente, transformar dados que eram perfeitamente lógicos num grande ponto de interrogação. E aqui está um exemplo clássico disso. A gente tem uma lista de anos, 2020, 2021, 2022, mas aí o Power BI vai lá e decide somar tudo e o resultado é um número maluco como 8.092. Obviamente, não é isso que a gente queria. Isso acontece porque a ferramenta, por padrão, ainda não entende o contexto dos dados. Ok, então vamos entender o porquê disso. Para corrigir o problema, a gente precisa primeiro ir na raiz da questão. E tudo se resume a uma coisa: ensinar o Power BI a diferenciar dois tipos de números que existem nos nossos dados. E aqui a distinção fica bem clara, né? De um lado, temos números que são, bom, quantidades. Pense em vendas, custos, estoque. São coisas que a gente quer somar, quer tirar média, quer calcular mesmo. Mas do outro lado, temos números que são identificadores. Um ano, um ID de produto ou um CEP, por exemplo, eles são tipo etiquetas numéricas. Somar CEPs não dá nenhuma informação útil, certo? Eles servem para categorizar e não para calcular. E esse comportamento padrão tem nome, viu? É a tal da agregação. O Power BI, na sua tentativa de ser prestativo, ele olha um número e já pensa: opa, isso aqui é para somar. Ele aplica essa operação matemática por padrão e é exatamente por isso que nossos anos e IDs viram aquelas somas esquisitas. Então, o nosso trabalho como analistas de dados é justamente tomar as rédeas da situação. A gente precisa sinalizar para o Power BI e dizer: ei, esse campo aqui não é para fazer conta, tá? Trate ele como uma categoria. E agora a gente vai ver exatamente como fazer isso. A primeira abordagem é a solução rápida, aquela para resolver na hora. É perfeita para quando a gente precisa corrigir um gráfico específico ou uma tabela, sem alterar o comportamento daquele campo no resto do relatório. O passo a passo é bem tranquilo. Primeiro é só clicar no visual que precisa ser ajustado. Aí do lado direito, no painel de visualizações, a gente encontra o campo problemático. Bem do ladinho do nome dele tem uma setinha para baixo. Clicando nela, vai abrir um menu e a opção Soma com certeza vai estar marcada. A mágica acontece quando a gente muda isso para não resumir. E pronto! Na mesma hora, o visual passa a mostrar os números individuais, um por um, do jeito certo. Tá, mas e quando a gente tem um campo como ano ou ID do cliente que nunca, em hipótese alguma, deveria ser somado em lugar nenhum do relatório? Bom, para isso, existe uma solução permanente que é muito mais eficiente. Dessa vez, a gente vai lá no painel de campos e dá um clique simples no nome da coluna. Isso vai fazer aparecer lá no topo da tela uma guia nova, chamada Ferramentas de Coluna. Dentro dela, é só procurar o grupo Resumo. Aí é só clicar ali e mudar o padrão, que era soma, para não resumir. E é isso. A partir desse momento, toda vez que esse campo for usado em qualquer visual novo, o Power BI já vai saber que não é para somar. E aqui fica muito claro quando usar cada uma, né? Se a necessidade é pontual para um gráfico só, uma coisa rápida, a opção 1 é perfeita. Agora, se o campo é, por natureza, um identificador e nunca jamais deve ser somado, aí a opção 2 é a melhor prática. Economiza um trabalhão no futuro. No fim das contas, corrigir essa configuração não é só um truquezinho técnico. É sobre garantir que a história que os dados estão contando seja a história verdadeira, a história precisa. E essa é a grande lição aqui. Ser bom em análise de dados não é só dominar os cliques e os menus de uma ferramenta. É, acima de tudo, ter um entendimento profundo do que cada coluna de dados significa no mundo real. O contexto é tudo. Para a gente fechar, fica uma reflexão. O Power BI, assim como muitas outras ferramentas, tem várias configurações padrão para ajudar a gente a começar mais rápido. Mas quais delas podem estar, assim, quietinhas, influenciando ou até distorcendo uma análise? Fica aí a provocação. Vale a pena investigar.